nesta quinta-feira, dia 28 de janeiro do ano de 2021, são exatamente 19 horas e 50 minutos. Esta gravação está sendo realizada diretamente da comunidade Aliança com Cristo Jesus, o juízo final da viagem de Macedônia, setor 8008, que está situada ao povoado Mocó, estado de Minas Gerais. Como representante legal ao anjo da Igreja Central de Filadélfia, setor 600, o que vê escreve ao povo de Itamaraty, estado de Minas Gerais. Quero desejar a todos os meus amados e queridos em Gerais que vão assistir esse vídeo, que é o Espírito Santo de Deus que vos abençoe na paz do Senhor Jesus e na graça de Deus Jeová eterno. Pelo canal Mistério das 7 Igrejas da Ásia, Tiatira. Então eu quero agora, diante de Deus, convidar vocês que nos assistir este vídeo. Se inscreva no nosso canal, para que vocês estejam bem informados da verdade, através de Jesus Cristo, da Igreja verdadeira, pelo mistério das 7 igrejas da Ásia, que apresenta todas as palavras verdadeiras que vocês vão encontrar na tua Bíblia. Por isso nós pedimos a vocês, que vocês estejam com a sua Bíblia na mão, aberta, para que senhores e senhoras conheçam a verdade que nenhuma igreja está falando, porque essas igrejas terrestres que foram criadas pelo homem, não por Deus, mentirosa, falsa, fingida, os seus nomes dessas igrejas só terrestres. Se você examinar no livro de Apocalipse e Revelações, decreto 1, 19, 20, você vai encontrar ali as 7 igrejas da Ásia. Pois essas igrejas, só essas igrejas criadas por Deus, são 7 igrejas, significa 7 palavras da perfeição, ensinando no mundo inteiro, pela igreja verdadeira que é Jesus. As outras igrejas nós não conhecemos na Bíblia nem Deus. Que essas igrejas mentirosas, elas têm a função de enganar, desviar vocês da verdade por dinheiro, presente, por fama, por tudo isso que os senhores e senhoras têm presenciado em vossas frentes. Mas as igrejas de Deus traz a palavra verdadeira de graça, lhe mostrando, falando o que nós estamos vendo na Bíblia. É muito importante que vocês estejam examinando a sua Bíblia junto conosco. Porque quando você abre a Bíblia, então você está querendo falar com Deus verdadeiro, que a boca de Deus é a Bíblia. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, meus queridos e amados, só tem uma maneira de falar com Deus, pela Escritura Sagrada verdadeira, porque essas palavras são de Deus. Quando eu abro a Bíblia, eu sinalizo que quero falar com Deus. E eu quero que Deus também me ouça. Mas para Deus me ouvir, eu preciso ouvir a Deus. Se alguém lhes trouxer um evangelho e não abrir a Bíblia, então ali não está Deus. Não é Deus que está falando. Se amanhã ou depois eu vier aqui, nesta gravação ou na transmissão viva e falar, e não a mostrar, vocês fujam de mim. Porque não é de Deus isso. Tem que falar e tem que mostrar decreto por decreto e parágrafo por parágrafo. Porque foi assim que Deus ensinou e hoje o Espírito Santo continua nos ensinando. A palavra de hoje é: ó cristão, conserva o modelo da sã doutrina. Repetindo, a palavra de hoje é: o verdadeiro cristão conserva o seu espírito nas santas doutrinas que na Bíblia escrito está. Se você vê alguém carregar a Bíblia e não obedecer, não conservar as doutrinas que está na Bíblia, então você vai saber que esses não são os cristãos. Esses são os crentes falsos e fingidos. Então fuja dele.
Se você entrar, meu querido, numa igreja, qualquer igreja da terra, e tem um homem ali, uma mulher falando e não a mostrar na Bíblia, fuja! Deus não está ali, porque ali não está a sã doutrina, a Bíblia é aberta. É preciso que vocês tomem cuidado, meus queridos, porque o maligno está levantando cada minuto, dia, um falso profeta para te enganar, fazendo sinais de prodígio, que, se possível, enganaria até os escolhidos. E o que nós encontramos hoje no meio de nós? Muitos estão abandonando Jesus Cristo para se maravilhar, se fascinar por esses pregador luxento que fala bem, que tem uma aparência agradável. Cuidado! Porque o maligno ele não vai escolher ninguém feio, que fala mal, para falar para você. Ele vai escolher uma pessoa que venha te fascinar, que venha te iludir por aparência, por beleza. Então nós precisamos, meu irmão, conservar. Só os cristãos vão conservar o modelo de todas essas palavras. O que é modelo? Quer dizer que você vai copiar da verdadeira palavra todos os exemplos de Cristo, dos profetas, discípulos e apóstolos que obedeceram essas palavras como modelo exemplar, representando ao Deus verdadeiro. É a palavra de hoje. O cristão, ele é um exemplo, ele é um modelo, ele é um representante leal de Deus na terra, obedecendo toda essa santa doutrina. Mas quando você vê alguém com vaidade no corpo, com raiva, com ódio, com nudez e etc., com raiva, com fofoca, então você fuja. Esses não estão conservando a sã doutrina como modelo. Nós temos que dar exemplo para o povo como um modelo de cristão obediente a Deus, porque senão o povo vai falar: eu não vou naquela igreja porque olha como é que estão fazendo e andando. Então, meu irmão, preciso eu tomar cuidado, porque se eu falar que sou de Deus, eu tenho que representar a Deus, conservando um modelo essas palavras, essas doutrinas, os 10 mandamentos, que muitos não estão cumprindo, estão abandonando. São poucos que estão conservando no meio de nós a santa doutrina. Roupa curta, roupa colada no corpo, cabelinho aparado nas pontas. Vai na igreja, carrega a Bíblia por pretexto e aparência. Os crentes desculpeiros. Irmão, tudo isso que vocês já conhecem. Mas Deus está trazendo a memória para fortalecer e prevenir os cristãos. Então nós temos que ser modelo e exemplo na terra como cristão em Jesus Cristo. Está aqui a palavra que nós vamos trazer da igreja verdadeira que é Jesus. Esse povo fala, esse homem só fala a mesma coisa. E aí o mistério das 7 igrejas da Ásia responde: e vocês estão no mesmo pecado, na mesma maldição, todos os dias a mesma coisa. E isso porque Deus fala todos os dias. E vocês estão fazendo pior a cada dia. Está aí a resposta do mistério das 7 igrejas da Ásia, pela verdade de Deus, a todos que nos interrogaram com essa pergunta. Que esse homem só fala essas palavras, esse homem não tem amor, e você tem amor a Deus? Examina a ti próprio, meu amado e minha amada. Será que vocês sabem o que é verdadeiramente amor a Deus? Será que o meu Deus é amor de carne? É amor a dinheiro, a homem, a pau, pedra, ferro, madeira, briga, inveja, raiva? Não, isso não é amor. Isso aí é chamado maldição. Mas aquele que não quer largar a maldição, ele não vai concordar com essas palavras. Porque aquele que não é de Deus, não irá concordar com as palavras de Deus. E não vai obedecer. E não vai ser modelo da sã doutrina e conservar essa doutrina. Então, meus queridos, é um reforço para o cristão. Vou convidar a todos, primeira epístola a Timóteo. Abra aí na tua Bíblia,
Decreto de primeira epístola é um conhecimento para não errar. Epístola é um conhecimento para nós não errar o caminho que é Jesus Cristo ressuscitado. Está aí a verdade. Vocês vão examinar a si próprio, o teu espírito, a tua vida com esta palavra, se quiser. Se estiver interessado na salvação e vida eterna, vão fazer um exame de consciência e vão ver o que vocês querem. Não é nós que temos que ver o que você quer. Não é o mistério das 7 igrejas da Ásia, nem Deus, Jesus, Espírito Santo, que vai obrigar ninguém a seguir Ele. Porque o meu Deus é um Deus voluntário. O meu Deus é um Deus de boa vontade. Meu Deus não precisa de ninguém, nem de mim. Mas eu respondo por mim. Eu preciso de Deus todo segundo da minha vida. E você fale por você. Por isso que eu estou na casa de Deus todos os dias. Pela vontade de Deus. Porque eu preciso de Deus. Porque se amanhã ou depois eu não venho mais na casa de Deus, então eu estou dizendo que eu não preciso de Deus. É isso, tá? Julgue cada um. Vamos lá, a verdade. Primeira epístola, se corrigindo, segunda epístola, Timóteo, repetindo e corrigindo. Na segunda epístola, Timóteo, decreto primeiro. Nós iremos examinar aí, irmãos, o cristão tem que ser modelo dessas palavras, tem que seguir, obedecer, copiar todas as obediências, todos os mandamentos que na Bíblia está escrito. Porque se eu falhar, então não estou sendo modelo e nem estou conservando salvação e vida eterna dentro de mim. Está aí, ó, vocês que vão julgar, não sou eu. Parágrafo 5. Aflições de Paulo por Timóteo. Exortação à firmeza e à constância no ministério. Meu irmão, o que está firme com Deus é o que está constantemente vigiando, orando, todos os dias ouvindo essa palavra, todos os dias vivendo, obedecendo, evangelizando. Esse é o que está constantemente firme no evangelho verdadeiro. Mas se por acaso eu não venho na igreja, ou eu venho quando eu quero, eu não estou firme, eu já estou caído. É isso que nós temos que entender. Então nós trazemos a exortação de Deus, o alerta de Deus, o aviso de Deus antes da vinda de Cristo. Constância no mistério. O mistério de Deus só é revelado por Jesus Cristo. Nenhum homem pode interpretar ou revelar nada. É tudo mentira. Deus está me revelando. Lamacita, lamacré, isso aí é tudo mentira. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui. Isso aí é tudo mentira, meus irmãos. Quem dá mais é abençoado. Isso é mentira. Olha, vem aqui na frente. Quem quer um propósito com Deus, está aqui um envelope. Quem vai fazer um propósito de mil? Isso aí é o demônio, meus irmãos. Pelo amor de Deus, dai-me ouvido a Deus, o diabo escravizando vocês, e vocês tendo que pagar para ser escravizado, pagar para ser condenado. Será que vocês não abrem os seus olhos, meus queridos? Deus ama vocês, mas se você não amar a si próprio, como amará a Deus? Você não tiver misericórdia de si próprio, meu querido, como Deus terá misericórdia de ti? Como é que tu queres que Deus te ajude se você não estende a tua mão para Deus, o teu espírito? Como é que você quer que Deus te ouça e te atenda se você não ouve a Deus e não atende às palavras de Deus? Então Deus traz a memória para que o cristão não esqueça das palavras, porque o esquecimento é uma arma de Satanás para querer fazer nós esquecer de orar, de vigiar, de examinar, de vir na casa de Deus, de obedecer e assim sucessivamente. Vamos à palavra de segunda epístola, Timóteo, decreto 1, parágrafo de número 5. Deus falou 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó Loide,
em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Então nós, do mistério das 7 igrejas da Ásia, trazemos em nossa memória e na memória de vocês que nos assistem esta gravação, de todos esses mandamentos de Deus. A memória é para o Espírito, o corpo não memoriza nada. É o Espírito que irá memorizar, irá guardar, irá investigar essas palavras. Essas palavras é para o Espírito, não é para a carne. Por quê? Porque é o Espírito que vai salvar, não é a carne. Então nós temos que ter Deus na nossa memória. Tem sempre que lembrar de Deus, verdadeiro, das palavras verdadeira de Deus. A nossa fé do cristão não é aquela fé fingida no homem, no dinheiro, nas fazendas, nos pau, nas pedras, no ferro, na força do seu braço, no poder, na ganância, no ódio. Não. Não é isso que Deus nos ensina. Porque nossa fé é em uma palavra verdadeira, num único Deus verdadeiro. A fé viva. Deus é vida eterna. O mundo, morte eterna. Quem segue o mundo, quem segue religião, quem segue homem, quem segue praga de igreja, quem segue esses mentirosos, falso e fingido, segue a morte. A tua fé é de obra morta. Obra do pecado que mata o espírito. Então é necessário que nós, para ter salvação e vida eterna, temos que procurar memorizar as palavras que Jesus apregou de Deus e aprega pelo Espírito Santo verdadeiro. Por isso que o mistério da Santidade, tudo que ele faz e fala, ele amostra na tua Bíblia. Porque a Bíblia, o Espírito Santo, a memória, é a mente alternativa de Deus. É a única alternativa para a salvação e vida eterna, meus queridos. Deus, ele habita no Espírito que for sincero, que for obediente, que for respeitador dessa palavra, que estiver de acordo com esta palavra, que conservar esta doutrina dentro do meu espírito, dentro do meu corpo, para viver esta palavra dia por dia. É isso que é uma fé verdadeira. A religião é uma fé fingida, morta, que finge que serve a Deus, que finge que ama Jesus, mas é tudo fingimento. Essas igrejas mentirosas fingem que ama Jesus, mas ama o dinheiro, ama o suborno, ama as peitas, corre após salário e não prega a verdade, porque a verdade é o amor de Deus. O amor a Deus é quando eu respeito essas palavras, que eu paro e dou atenção a essas palavras de Deus, e ouço, e creio, e obedeço, e sigo. Isso se chama amor. Não adianta eu falar eu amo a Deus de boca. Isso Deus nunca aceitou e nunca vai aceitar crente falso e fingido. Seja um cristão modelo, seja um cristão conservador da santa doutrina. Vocês não estão vendo aí no meio de nós cristãos? Muitos querem mudar a doutrina, muitos querem tirar avental, muitos estão fazendo coisa que eu nunca vi nesse mistério, desde que eu entrei, tais coisas como eu estou vendo no meio de nós. Por quê? Esses tais querem mudar a sã doutrina, não estão conservando a sã doutrina, não estão conservando. Muitos, não estou julgando, está aqui, ó, só você abrir e julgar você mesmo. Estão fazendo coisas que eu nunca vi no meio de nós. Mas Jesus falou, quando chegasse no fim, que nós iria ver coisa no meio de nós. Nós ia ver coisa, e é o que nós estamos vendo no meio de nós. Em vez de copiar um modelo da Bíblia, estão copiando as igrejas mentirosas. Estão aderindo às coisas das igrejas do mundo, querendo levar para dentro da igreja de Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Deus já avisou. Muitos estão querendo, não conserva mais a doutrina de Deus. Estão com aquele negócio de
Acabou o tempo de doutrina, é hora de avivamento. Cuidado com isso, meu querido. Que a doutrina de Deus é santa e não muda. Quem muda são as pessoas. Deus não mudou, não mudará, meu irmão. Deus, ele é perpétuo, ele é estatuto eterno. Ele não muda nenhuma vírgula da sua palavra. Mas o que nós encontramos no meio de nós? Muitos abandonaram a conservar a santa doutrina. Quer mudar tudo. Querem mudar até a doutrina de Deus. Não vai mudar. Pode mudar para ele. O diabo pode mudar a pessoa. Mas a Deus ninguém pode mudar. Deus não volta atrás no que ele deixou escrito. Ele conserva. E nós que somos cristãos, deveremos conservar, ser cristão modelo, não crente fingido, como tem no meio de nós também. Olhe, meu irmão, pelos atos da pessoa, não é julgando. Você vai conhecer pelos atos das pessoas se ela está conservando a santa doutrina. Você vai ver quem eles estão defendendo. É isso que nós temos que ver aqui, ó. Deus está trazendo essa palavra, parágrafo 6. 2 Timóteo, decreto 1. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Olha, meus amados e queridos, a fé verdadeira, a fé sincera nas palavras de Deus é o maior dom que Deus dá para o cristão. O maior dom é o dom da obediência da fé, porque é esse dom que nós vamos ser salvos. Você pode ter vários dons de Deus. Se você não aplicar, se você não despertar o dom de obediência a Deus, não haverá salvação para mim e nem para ninguém. Meu amado irmão e irmã, vamos despertar, vamos obedecer, vamos viver esse evangelho como cristão modelo, na santa doutrina. Porque o que nós estamos vendo no meio de nós é escândalo. Muitos estão se misturando com as trevas. Muitos estão dando ouvido ao Bar Jesus, filho da perdição. Muitos não conservam mais a santa doutrina. Então é necessário que o cristão, ele desperte no meio desses tais e conserve o que Cristo tem nos ensinado dentro das escrituras verdadeiras, para nós vigiar, examinar, entender, obedecer, viver e evangelizar essa santa doutrina, meu irmão. Não pense eu por carregar a Bíblia, por colocar esse avental, por falar eu sou crente, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, pela carne, pelo fingimento, não adiantará nada. Então Deus fala o dom. O que é imposição de mão? Meu irmão, o que é que está nas tuas mãos? O que está imposto nas tuas mãos? Não é essas palavras de Deus? Essa escritura aberta? Então é essa imposição que Deus impôs as suas doutrinas santas para o cristão verdadeiro ser conservador de Cristo, ser exemplo de Cristo na terra, ser obediente na sã doutrina de Cristo, que só tem uma. Mas muitos não querem conservar mais a santa doutrina. E é o que nós estamos vendo na terra e no meio de nós. Então deveremos despertar, porque estão no sono da morte, estão nas doutrinas da morte. Parágrafo 7. Segundo aos Timóteo, decreto 1. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não me deu um espírito de covardia, de desobediência, de desconcordância com as palavras, um espírito de vaidade, um espírito de fingimento, um espírito de falsidade, de ódio, de raiva, de inveja, de ganância.
Deus não deu esse espírito, que esse espírito é das trevas. Deus nos deu um espírito de fé viva, de obediência às palavras do próprio e único Deus verdadeiro. Todos os cristãos usam a palavra obediência da fé sincera. E os crentes falsos e fingidos usaram a palavra desconcordância a esta santa doutrina. Quando a pessoa vem na igreja e ouve a palavra e não arrepende dos pecados, continua no pecado, naquela vaidade, naquela maldição, então esta pessoa não tem temor e respeito a Deus. Teme mais ao homem, teme mais a religião, teme mais as doutrinas de Satanás e não teme a santa doutrina de Cristo. Portanto, não estão conservando o nome verdadeiro de Deus no espírito dessas pessoas. Desperta, meu irmão, desperta, meus amados, você ainda que não teve encontro com essa palavra, arrependam dos seus pecados. Desperta dessa maldição, para que vocês não sejam condenados. Levanta desse pecado, meu povo, vocês que nos ouvem este vídeo, arrependam urgentemente, para que vocês não sofram o tormento eterno. Parágrafo 8. Segunda a epístola aos Timóteo, primeiro decreto. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha, meus irmãos cristãos, muitos no meio de nós têm medo e vergonha de carregar a Bíblia. Tem medo de falar o nome de Deus. Tem medo de escrever lá na parede lá fora, não pague dízimo. Com medo de ser interrogado e taxado. Esse tem vergonha de Cristo. Muitos não querem obedecer, porque estão querendo dizer que tem vergonha de Cristo. Deus tem que ter vergonha de mim. Por eu ser um pecador, um podre, um verme, que não sou digno de lamber os pés de Deus. Que Deus é santo. Eu não sou digno, digno é Deus. Então eu que tenho que ter vergonha desses pecados que eu pratico, não de Deus. O diabo é que envergonha as pessoas para elas ter vergonha da palavra de Deus. Por quê? Porque é o diabo que está operando ali, meu irmão. Porque essa pessoa não conserva a sã doutrina. Olha aí Deus falando, muitos têm vergonha de carregar a Bíblia, evangelizar, de falar de Deus, falar que é cristão. Aí chega no meio do jovem, não sou não, negando a Cristo. Quando eu não obedeço a palavra, eu estou dizendo que tenho vergonha de Deus, e isso eu não posso falar. Porque isso é uma afronta contra Deus. Deus que tem que ter vergonha de mim, uma verme podre, uma carne podre. É isso que Deus tem que ter vergonha, não eu. E muitos têm que ter vergonha desse testemunho de falar a verdade, medo de falar a verdade abertamente. O que tem a perder, meu irmão? O morrer com Cristo é muito mais rico do que viver sem Cristo, meu irmão. Nós temos que preparar para uma palavra chamada dormir, que o mundo fala morte. O cristão não morre, o cristão morre no batismo. Se ele conservar a sã doutrina, nunca morrerá. Por mais que esse corpo padeça no pó, o espírito está seguro na mão de Deus. Se eu testemunhar a verdade de Deus e obedecer como modelo e conservação das santas doutrinas. Mas se eu não sim fazer, serei um prisioneiro, um escravo do maligno para ser condenado. Mas eu estou preso nas algemas de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é preso? Estou firme na palavra. Melhor ser um prisioneiro das palavras, quer dizer que eu estou seguro nas palavras. Estou preso a Deus. Não preso para ser um escravo do diabo, para o diabo me destruir. E o mundo, a maioria é escravo. Escravo de Faraó. Jogando doença, jogando seca, jogando fome, jogando desemprego, as pragas, furacão, destruindo tudo. Mas ele só tem poder de fazer isso para o povo dele. Porque o que conserva as palavras de Deus, ele não pode tocar, meu irmão.
Então é necessário que nós participemos das aflições de Cristo. Meu irmão, Cristo não sofreu pelo nome de Deus. Cristo não foi chamado de diabo, mentiroso. Xingaram Jesus, falaram mal de Jesus. Então nós temos que entender que nós também vamos ter que participar dessas aflições. Aprenda a sofrer por Cristo. Só sei reclamar, nada tá bom para mim. Se está chovendo não tá bom, se está sol não tá bom, se está frio não tá bom nada. Mas nós temos que aprender a passar as aflições aqui na terra. Esse corpo tem que ser afligido. Qual foi essas aflições de Cristo? Por quem Cristo sofreu? Não foi por nós o mundo inteiro? Por nós todos os pecadores da terra, que estávamos todos condenados e escravos do maligno? Então Jesus apanhou, Jesus sofreu por ser afligido por os pecados de cada um de nós, não dele. Então agora é a nossa vez de sofrer pelo nome de Cristo, abandonar tudo que não presta no mundo para sofrer com Jesus. E pode ter certeza que aquele que sofrer com Jesus, que conservar essa doutrina, que for batizado com arrependimento e perseverar, também será ressuscitado com Jesus Cristo verdadeiro, que foi ressuscitado por Deus. Porque este evangelho é o poder de Deus. Ai do homem ou mulher que se levantar contra esse evangelho do poder de Deus. Todos cairão, nunca mais levantarão. Esse Deus do mistério, não é esse Deus pagão dessas igrejas mentirosas. O Deus verdadeiro é um Deus que não aceita afronta de ninguém na terra.